Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar ao teu coração palavras que transformam. Estava aqui meditando no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui o Senhor nos traz um conselho através deste provérbio: reconhece-o, reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Será que é possível reconhecer o Senhor em meio às aflições que nós enfrentamos? Quando o texto fala confia no Senhor de todo o teu coração, todo, está falando de uma maneira plena. Nós confiarmos plenamente no Senhor, confiar sem duvidar. E não te estribes no teu próprio entendimento, estribar, se apoiar no seu próprio entendimento, confiar no seu próprio entendimento humano, não. Confiar no Senhor de todo o coração. Reconhece-o, ou seja, sermos capazes de ver Deus em tudo e em todas as coisas. Sermos capazes de identificar, de perceber Deus em toda e qualquer situação que nós passamos. Em todo o nosso caminho, ainda que nesse caminho estejamos enfrentando alguma adversidade ou passando por alguma aflição, sermos capazes de reconhecer que o Senhor está ali. Mas será que é possível reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos? É possível perceber Deus nos nossos momentos de aflição? Nós vemos um grande exemplo na Bíblia que foi José. José foi um homem que passou por grandes aflições, mas ele nos dá o exemplo de alguém que, em meio a todas as aflições que ele passou, ele reconheceu que o Senhor estava ali, que Deus estava no controle daquela situação. E ele nos dá uma grande lição de como nós podemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e de crer que em tudo o Senhor tem um propósito grandioso em nós e através de nós. Em Gênesis 41, versos 50 ao 52, diz assim: Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José o primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Esse texto aqui, nesse momento aqui que nascem a José 2 filhos, José já estava ali na terra do Egito e nós sabemos que ele foi levado à terra do Egito porque foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Então José ele passou por grandes situações que geraram dentro de José muitas angústias, muitas tristezas, muitas decepção. E é natural, como ser humano, diante de todas essas situações, sentirmos esses tipos de sentimentos. Nós também passamos por isso diante de algumas traições, algumas decepções, diante de circunstâncias que nós vivemos, que são capazes de gerar em nós sentimentos que não nos fazem bem. Mas aqui José nos dá um exemplo de que nós podemos nos posicionar de uma maneira diferente diante das aflições que nos sobrevêm. A Bíblia diz que ao nascer o primeiro filho de José, ele profeticamente dá o nome de Manassés e ele declara por que Manassés. Tinha um significado este nome. Manassés, ele representava todo o esquecimento das dores e angústias do passado. Ele deu o nome Manassés e ele declarou: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de todo o meu sofrimento, de toda a casa de meu pai. José estava ali declarando um novo tempo sobre a vida dele, onde as dores do passado, as angústias do passado seriam deixadas para trás. Era um tempo novo. E quando nasceu seu segundo filho, ele também profeticamente dá o nome de Efraim, onde ele declara: Deus me fez crescer
na terra da minha aflição. Então José ele declara que em meio à aflição que ele viveu, Deus trouxe crescimento. Ele estava declarando através de Efraim que Deus muda história. Foi um posicionamento de José diante das aflições que ele passou. Quais foram essas aflições? Ele foi traído. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi acusado injustamente de ter assediado a esposa de Faraó. Ele foi preso injustamente. Ele sofreu ingratidão. Mas em meio a essas aflições, José falou: tudo isso, toda a aflição que eu vivi, eu me posicionei e declarei que tudo isso trouxe crescimento para a minha vida. Tudo isso permitiu que eu crescesse, que eu amadurecesse, que eu me posicionasse diante de tudo que eu passei de maneira diferente. Eu peguei as dores que eu passei, as angústias que eu vivi, as aflições que eu enfrentei e ressignifiquei a minha história, porque eu acreditei que o Senhor estava no controle de tudo isso que eu vivi e que nessa situação, Ele tinha um grande propósito, como realmente o Senhor teve. Então José entendeu que tudo que ele passou foi permitido pelo Senhor e que tudo aquilo ali havia um grande propósito do Senhor, como realmente nós observamos em toda a história de José. Havia um grande propósito do Senhor. Deus levantou José como governador daquele lugar. Deus honrou José, Deus prosperou José. E José ali, quando ele liberou perdão sobre a vida dos seus irmãos, sobre aqueles que o feriram, José estava ali não apenas perdoando, mas ele estava esquecendo. E quando ele se posicionou dessa maneira, isso gerou crescimento para a vida dele. Isso fez ele ser conduzido ao propósito que Deus havia projetado para a vida dele. Isso trouxe bênção sobre a vida de José e através de José trouxe bênção sobre a vida das pessoas à sua volta, inclusive os seus irmãos. Então é isso que o Senhor quer, que nós nos posicionemos diante das aflições, que em todo o nosso caminho nós reconheçamos o Senhor, que nós possamos entender que as aflições e adversidades que Ele permite têm um propósito de nos trazer crescimento. E quando nós entendemos isso, nós estamos dando a oportunidade de não resistir à obra de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas, através de nós. O Senhor está trazendo um novo tempo. O Senhor quer, nesse novo tempo, mudar a nossa história. Então, que nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, que nós possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos crer que o Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas, e que o Senhor, nesse caminho onde nós estamos reconhecendo a presença dele soberana, que o Senhor traga o crescimento, o amadurecimento nas nossas vidas, e que nós possamos viver essa nova história que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida e fique na paz.